Alright guys, so let's look at the board. Vamos olhar agora pro quadro e vamos falar sobre essa sentença aqui. Balls bounce. What does that mean? O que isso quer dizer, balls bounce? Né? Look at what's going on with the balls right here. Vamos olhar o que está acontecendo com as bolas aqui. Eles estão quicando, just like a basketball, igual uma bola de basquete. But let's look at the grammatical structure. Vamos olhar aqui para a estrutura gramatical dessa sentença. Right here, we have a very important word. Aqui a gente tem uma palavra muito importante, né? Que a gente usa na nossa gramática no inglês norte-americano. The word is a noun. Essa palavra aqui chama a noun. Não é now, ok? Não faz o ao no final, faz noun, né? Faz o N, a pronúncia no final, diferente de agora e a palavra noun. A lot of Brazilians, muitos brasileiros veem essa palavra como substantivo, ok? But let's think Norte American grammar. Vamos pensar aqui na gramática norte-americana. Você nem pode misturar a gramática britânica, australiana e canadense, porque são estruturas gramaticais diferentes, leis gramaticais diferentes. É como se você fosse comparar o português de Portugal com o português do Brasil. So let's look right here. A noun. What is a noun? O que é um noun? Well, it's very important that you remember these three little things. É muito importante que você lembre dessas três coisas pequenas. A noun is going to be a person. It's also going to be a place. O que a gente falou até agora? A gente falou até agora. O noun vai ser um person, que é uma pessoa. Um place, que é um lugar. Or a thing. Right? O que é thing? Olha para o pronúncio TH também. Thing, the voiceless TH, right? Thing é uma coisa. Então, isso são as três coisas que você vai ter que lembrar para identificar o que é um noun, né? Que a gente fala de substantivo do português, right? So, a noun is a person, place, or thing. O noun é uma pessoa, lugar, uma coisa. And in this sentence, nessa sentença, balls bounce, if we look at this word, se a gente for olhar para essa palavra balls, and what category are you guys going to put that in? Qual categoria que você vai colocar aqui? Person, place, or thing? Nesse caso, a gente vai falar que o balls é um thing. In other words, we confirm that it's a noun. Em outras palavras, a gente confirmou que o balls é um noun, porque é uma coisa. É assim como é que você vai confirmar o noun que está na sua sentença, na sua estrutura gramatical da sua sentença, tanto na conversação ou na gramática escrita. Now, we have this word right here. A gente tem essa palavra aqui que fala subject, que quer dizer sujeito no português. Our subject is the noun that we're talking about in the sentence. O que eu falei? O nosso sujeito é o nosso noun que a gente está falando sobre na sentença. In other words, em outras palavras, it's the person, place, or thing that we're talking about in the sentence. O que eu falei? Em outras palavras, é a pessoa, lugar ou a coisa que a gente está falando sobre na nossa sentença. So, a gente confirmou que, né, a gente está falando desse noun que é um thing, confirmou que é um noun e por isso que ele vai ser o nosso subject. Right after that, depois disso, we have our verb, né? No português a gente fala verbo, which is the same thing, it's the action in our sentence, que é a mesma coisa no português, a nossa ação, nossa sentença. E a palavra bounce, como a gente acabou de falar, que é quicar uma bola de basquete. Let's look at the next example. Vamos olhar aqui no próximo exemplo, aqui no example B. Now, if we read this sentence, se a gente for ler essa sentença aqui no inglês, a gente vai falar Jill, em vez de Jill. Olha a pronúncia do short I vowel sound. Não esquece de assistir aquele vídeo do short I vowel sound, que é sobre aquele S flexo no português. Não é Jill, mas sim é Jill. Is, não fala is. Jill is petting a dog. Isso quer dizer que Jill está fazendo o quê? Carinho em um cachorro. Now, let's look at the grammar. Vamos olhar aqui na nossa gramática, na estrutura gramatical da sentença. As you can see, we have more than one noun. Né? Como você pode perceber, a gente tem mais de um noun aqui na sentença. E lembrando, né, que o noun é um person, place, or thing. Não esquece desses três detalhes. It's extremely important that you remember. É muito importante que você lembre disso. Now, Jill, right here, Jill aqui, no caso é um noun, não é um não é um place, não é um thing, mas sim, a Jill é um person, uma pessoa. So we confirm that she's a noun, a gente confirmou aqui que ela é um noun, ok? Is petting a dog. Está fazendo carinho em um cachorro. Quem? Quem está fazendo carinho no cachorro? A Jill. Ou seja, she's the noun that we're talking about in our sentence. O que eu falei? Ela é o noun que a gente está falando na nossa sentença. Em outras palavras, in other words, she's our subject. Ela é o nosso sujeito. Right after that, depois disso, we have our verb be, que aqui se fala verbo to be, né? A gente não aprende isso nos Estados Unidos, né? A gente aprende que o nosso verb be, am, is, or are, ok? The simple version.
forma mais simples do nosso verb be, ok? Não confunde verbo to be, verb be é o certo, ok? So, o nosso verb be que a gente está usando aqui é is. Lembra que não é is, mas is. And our main verb, o nosso verbo principal aqui é petting, que quer dizer fazer carinho, especificamente para animais. Now, as you can see, both of them are considered to be our verb in a sense. Como você pode perceber, os dois são considerados de ser o nosso verbo aqui na nossa sentença. Né? Aqui o nosso verb be is, e aqui o nosso main verb petting, and together they're the action of the sentence. E juntos eles vão ser a ação aqui na nossa sentença. Now, right after that, depois disso, you can see that we have the word object. Depois disso, você pode perceber que a gente tem a palavra object, que eu vou explicar para você daqui a pouco. But let's look up here. Can we have more than one noun in a sentence? O que eu falei? A gente pode ter mais de um noun na sentença, professor? Yes, we can. Sim, a gente pode sim. Remember that the noun that you're talking about in a sentence is going to be your subject. Lembra que o noun que você está falando sobre na sua sentença vai ser o quê? O seu sujeito. But what about the nouns that come after the verb? O que acontece com os nouns que vêm depois do verbo? They're going to be considered your object. O que vai acontecer quando o noun, o person, o place, or thing vem depois do verbo be, ou então do main verb? Eles vão sempre ser considerados o seu object, ok? But let's look real quick right here. Vamos olhar aqui rapidinho, né? Nessa parte aqui da sentença. Dog, né? A dog. Dog, no caso aqui, é o noun. Yes. Mas isso aqui pode doer um pouquinho para algumas pessoas, especially veterinarians. O que é veterinarians? Veterinários, ok? A dog não é um person, que não é uma pessoa, ok? It's very important to remember that in grammar. Muito importante lembrar disso na gramática. It's also not a place. Também o dog, né, o cachorro, não é um lugar. But yes, grammatically speaking, mas sim, gramaticamente falando, it's a thing, ok? Vai ser uma coisa. So, por isso que a gente confirmou, né, que o dog é o noun na sentença, porque ele entra nessas três categorias, mas é importante que você saiba identificar um dos três, right? In this case, now I want to show you another thing. Eu vou te mostrar para você uma outra coisa, né, que a gente vai falar mais especificamente sobre no outro vídeo, né? A gente vai falar sobre nossos articles, nos nossos artigos, em Chapter 1, no capítulo 1, ok? Só agora a gente está no capítulo 6, para vocês verem como é que vai ser as lições de gramaticais aqui na TrueEnglish, um pouquinho mais para frente do nosso livro do básico, para você ter um pouquinho mais de ideia como é que vai ser o seu curso digital. Então aproveita dessa lição gratuita. Now, it's an article. Né? O a é um article, and you have two ways you can pronounce it. Tem duas formas que você pode pronunciar. Você pode falar a dog, ou então você pode falar a dog, do short U vowel sound. Igual na palavra up, right? Or under, umbrella, etc. Todas essas palavras que eu falei agora, eles têm essa pronúncia vogal, que é um som aberto, não esquece disso, que pronuncia esse som a. And you can do that. Você pode fazer isso quando você vê esse article, quando você vê esse artigo aqui. Por exemplo, na sentença completa, eu posso falar Jill is petting a dog. Ou então, eu posso falar Jill is petting a dog. You can choose which other one you want to use. Você pode escolher qual dos dois que você prefere usar. Both of them are grammatically correct. Os dois são gramaticamente corretos. Você tem sua escolha, né? A opção de pronunciar a ou então a. Lembra que a é long A vowel sound. Quando você literalmente escuta o nome da letra dentro da palavra. Não esquece de ver esse vídeo nos nossos vogais para você entender um pouquinho mais do que eu estou falando. Now, why are we using the article a? Por que a gente está usando o artigo a? Because dog is a singular noun, que o dog é um noun singular, and it starts with a consonant sound. Ele começa com som consonante. Lembra daquele pronúncio do D que a gente aprendeu sobre nos outros vídeos? D. It's a consonant sound, um som consonante. It's a closed sound, um som fechado. And when you produce your closed sounds, quando você produz esses sons fechados, que são sons consonantes, you're going to use your article a. Você vai usar o seu artigo a no inglês, ok? So this is our first slide, que é o nosso primeiro slide. And let's practice real quick. Vamos praticar rapidinho o que a gente acabou de aprender, ok? Pra gente continuar com o nosso próximo vídeo. Aqui no link below, ou se você está vendo no YouTube, ou então no nosso curso digital no Instagram, só clica no próximo vídeo para vocês terem mais informações e mais videoaulas como esse. Now, vamos ler essa sentença aqui em cima. A gente está falando o quê? Lions roar.
Lions roar. Percebe a minha segunda palavra aqui? Roar. Isso pode ser um pouquinho difícil para os brasileiros pronunciar. Tem aquele R, né? Tongue twister. O que é tongue twister? Embola um pouquinho a língua, right? It's completely normal. Igual quando o americano fala em português, ele embola um pouquinho a língua, né? A mesma coisa quando o brasileiro tenta falar inglês. So it's just a matter of time for you to adapt. Só uma questão de tempo de você adaptar. E você precisa de um professor falante nativo como eu para te mostrar o posicionamento da boca para você conseguir pronunciar corretamente. Look right here. Vamos olhar aqui. Lions roar. What does that mean? O que isso quer dizer? Leões rugem. Ok? Quando faz roar, right? Quando você vê o Tom and Jerry, eu não sei como é que fala em português Tom and Jerry, Tom e Jerry? I don't know. Sabe aquele cartoon que a gente vê do gato e do mouse, do ratinho, né? Que é bem famoso. Acho que minha mãe até assistia aqui no Brasil quando ela era pequena. Eu acho que é bem conhecido aqui no Brasil. Então, você vê isso muito também no começo dos filmes, né? O leão normalmente rugir. Right? So, that's what roar means. Isso que roar quer dizer. So, lions roar, né? Novamente quer dizer que leões rugem. But what's our subject? Qual é o nosso sujeito aqui da nossa sentença? Se você falou lions, you're correct. Se você falou leões, você está correto. Why? Por quê? What did we just learn? O que a gente acabou de aprender? We know that lions is a noun. A gente sabe que o lions é um noun. É um person? Não. É um place? Não. Mas é um thing. Então, vocês têm que lembrar disso, que os animais que têm vida, entram nessa categoria de coisa, gramaticalmente falando no inglês norte-americano. Another thing that has life. Outra coisa que tem vida, trees, plants, árvores, plantas, fish, etc. Insects, insetos, they all go in that category. Eles todos vão ir nessa categoria de coisa, de thing. Okay? It's very important to remember that. É muito importante lembrar isso. Vocês vão entender porque as outras aulas gramaticais que a gente vai mostrar para você. Right after that, depois disso, we have our action of our sentence. Tem nossa ação da nossa sentença, que é o quê? Roar. Né? Que quer dizer rugir. Okay? So let's look at our next example. Okay, vamos olhar para o próximo exemplo aqui para a gente praticar o que a gente aprendeu nessa lição rápida de gramática. Now, se a gente for ver aqui, she is wearing boots. What does that mean? She is wearing boots. Percebe que eu falei she is e não she is, ok? So, lembra desse vogal do try. So, she is wearing boots quer dizer que ela está usando botas. Now, let's look at the grammatical structure of this sentence. Vamos olhar agora para a estrutura gramatical dessa sentença. What's our subject? O que vai ser o nosso sujeito aqui? Nesse caso, a gente vai usar o pronoun she. Se você não sabe o que é o pronoun, não fique preocupado. A gente tem essa lição para você também, que é no Chapter 1, no capítulo 1, que a gente fala sobre os pronouns e os nossos nouns e como eles são praticamente a mesma coisa, ok? Um pronoun, it takes place of a noun, vai tomar o lugar do um noun. Nesse caso, she is a third person pronoun, é um pronome na terceira pessoa, né, que a gente fala sobre mulheres, ok? Or girls, ou meninas, ok? So, is wearing. Lembra que is é o nosso verb be. Esquece de verbo to be. Lembra que é verb be. And wearing é o nosso main verb. O que é main verb, professor? Nosso verbo principal. In other words, em outras palavras, they're both the action of our sentence. São os dois a ação da nossa sentença. Ou seja, vai ser o nosso verb, né? Vai ser o nosso verbo aqui da nossa sentença. And right after that, logo depois disso, a gente tem mais um noun na sentença que sobrou aqui em cima, que a gente fala como boots, right? Boots, que quer dizer botas. Ela tá usando as botas aqui nessa foto. Now, we've learned, o que a gente aprendeu hoje? When your noun comes after your verb, quando o seu noun vem depois do verbo, it's going to be considered a object. Quando o seu noun vai vir depois do verbo, ele vai ser considerado um object. And specifically right after the verb, especificamente logo depois do verbo, ele tem um nome mais específico ainda que a gente fala object of verb, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso que na próxima lição.
que vai ser nesse capítulo, né? Mais uma aula gratuita para vocês verem um pouquinho mais profundo dessa continuação dessa aula, que é o nosso Object Preposition, que aí a gente vai incluir a nossa preposição dentro da palavra. O que é preposition? It shows place and position, mostra o lugar e posição. Então, nessa própria lição, continuação dessa, não perde não. Vê o nosso próximo vídeo para você entender um pouquinho mais como é que funciona a nossa estrutura gramatical no inglês, especificamente norte-americano. But for now, por enquanto, né? Isso foi a nossa aula de hoje, é uma coisa bem simples para vocês entenderem como é que é a estrutura gramatical do inglês norte-americano no inglês, ok? And I hope you guys liked this lesson. Eu tomara que vocês gostaram dessa lição. A gente tem muito mais lições como essa para vocês. Subscribe, ok? Segue a gente nas redes sociais.